de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele está usando uma linguagem poética, porque eternidade não tem fim. Então não tem como você começar num lugar que não tem fim e terminar num lugar que não tem fim. Mas o que o autor está dizendo, de uma forma tremenda, é que Deus é eterno. Deus não tem princípio, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Deus sempre existiu. No verso 4, ele usa novamente a linguagem poética para falar sobre a eternidade de Deus. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. 1000 anos para nós é uma coisa muito grande. Nós não vamos viver 1000 anos. Mas ele diz que para Deus, a eternidade de Deus é tão grande que 1000 anos para ele é como um dia. É como a hora que passou ontem à noite. Então, primeira coisa que ele mostra é que Deus é eterno. Agora, de contrapartida, olha o ser humano aí. Verso 3, ser humano. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Então, o salmista claramente diz que nós, seres humanos, um dia vamos voltar para o pó, que é novamente um eufemismo, uma figura de linguagem para falar da morte. Olha o verso 9. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Então os nossos dias é como um murmúrio, já passou. Verso de número 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80, novamente, linguagem poética, não é para ser visto de forma literal, não é que a gente só vai viver 70, 80 anos. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 anos para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. O que o autor está dizendo? Que a vida é um conto que passa rapidamente, voa rapidamente. É quando a gente fala já assim, olha, os anos voam. E a gente está dizendo exatamente isso. E agora eu queria que vocês voltassem comigo no versos 5 e 6. Ele diz assim: os nossos dias são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Então, a primeira coisa que nós já vimos nesse salmo, muito importante, é que a vida nossa é muito breve. E é por isso que Eclesiastes diz isso. Os vivos devem levar isso a sério. Queridos, quando a gente olha no espelho, a gente vê que nós estamos envelhecendo. Quando a gente vê fotos, eu estava vendo, hoje alguém colocou, acho que foi o Laveran que colocou um vídeo de um cântico que vocês dois cantaram lá na Warehouse. Eu estava então vendo A Vida Vai Melhorar, era o cântico, não é? Então estava vendo as pessoas tocando, estava vendo vocês dois cantando. Vocês estavam bem mais novos, eram somente 5 anos atrás, mais ou menos 4, 5 anos atrás. Mas em 4, 5 anos dá para ver a mudança no nosso perfil. Alguns de nós estamos ficando até melhor, não é? Mas dá para ver que houve uma mudançazinha qualquer. Os anos passam rápido, a gente tenta esconder. Você sabe que a indústria de cosméticos, a indústria de operação plástica, essas coisas é que ganha mais dinheiro. Ontem eu estava vendo na televisão que agora eles têm operação plástica para os dedos. É sério, para os dedos, e que as pessoas estavam gastando dinheiro para custar $3.000 para você fazer a operação parte nos dedos. Que quando a gente vai envelhecendo, os nossos dedos vão ficando diferentes, então vai ficar com um dedo mais novo, $3.000. E as pessoas gastam qualquer dinheiro para parecer mais novo. Pinta o cabelo, puxa um pouquinho ali, porque a gente quer fugir de uma realidade. Não tem nada errado com isso, isso não é vaidade, simplesmente cuidado. Eu não vejo nada errado com isso, mas a gente tem que entender que a vida é muito breve. E a conclusão está no verso 12. Olha o verso 12, por favor. Todo o Salmo 90 é baseado no verso de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, quando a gente depara com a morte, como nós deparamos essa semana de Robin Williams,
quando a gente depara com a morte desse candidato ao presidente do Brasil, e a gente, de repente, uma pessoa que está cheia de vida, que espera ser o presidente do país, cheio de esperança, de repente morre, e a gente para assim e fala assim: e se fosse eu? E se fosse minha esposa? E se fosse meu filho? E se fosse alguém perto de mim? Essas pessoas estão longe da gente, mas e se fosse nós? Então o autor diz no verso 12, a chave é isso: Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias. Isso é levar isso a sério, a viver de uma forma sábia, sabendo que os nossos dias são breves. Então, como é que nós podemos contar os nossos dias? Como a gente pode viver uma vida sábia? Então, a primeira resposta nós já obtemos, mas é possível que alguém que esteja assistindo não deu essa resposta ainda. Para nós termos certeza absoluta que nós vamos ir para o céu, nós temos que ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Em João capítulo 17, e no verso 3, Jesus fez uma afirmação muito interessante, que vale a pena a gente repeti-la nesse momento. Olha o que Jesus diz assim: esta é a vida eterna. O que é a vida eterna? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu fico pensando se essas duas pessoas que eu mencionei estão no céu hoje. Eu não sei. Minha esposa me mostrou um vídeo de uma entrevista que Robin Williams fez alguns anos atrás, e nesse vídeo ele fazia uma menção de Deus, um reconhecimento de Deus na vida dele. Eu não sei o que deu na cabeça dele quando ele colocou aquele cinto e pendurou o pescoço e se matou numa segunda-feira. Não sei exatamente o que passou. Eu não creio que só porque ele cometeu suicídio isso significa que ele está no inferno. Algumas pessoas acham que toda pessoa que comete suicídio está condenada ao inferno. Não creio nisso, não há base bíblica para isso. Mas uma coisa eu sei: a única forma que nós temos para chegar no céu é através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não sei o que passou na cabeça dele. O que morreu de avião, Eduardo Costa, a morte foi de repente, não deu nem tempo dele fazer uma oração. Eu lia essa semana que o pai dele era um presbítero de uma igreja Assembleia de Deus, que ele tinha conhecimento, inclusive nas redes sociais mostrava uma profecia que foi feita, e ele dizia assim: essa foi a profecia que falava sobre a sua morte. Eu ouvi a profecia, não tinha nada a ver com a morte dele, mas ele estava na igreja, ele ouviu o evangelho. Eu não sei aonde ele está hoje, mas uma coisa eu tenho que ter certeza: é aonde eu vou estar se a morte chegar para mim essa noite. Aonde você vai estar? Queridos, uma coisa eu tenho certeza: eu não sou perfeito, eu não sou santo, mas uma coisa eu sei: se eu fechar os meus olhos hoje, eu estou com Jesus. Não tenho dúvida nenhuma disso. E eu espero que você tenha essa certeza absoluta. Eu conversava com uma pessoa ontem a respeito disso. Eu falei: se Jesus vier hoje, ou se você sair daqui do meu gabinete e não chegar em casa, você tem certeza absoluta que você vai estar no céu. E essa é a melhor coisa que você e eu podemos fazer, é ter a certeza absoluta que nós temos Jesus no nosso coração. Amém, queridos? Feche a sua cabeça, curve os seus olhos. Eu não estou acabando de pregar, eu ainda vou pregar mais um pouquinho. Mas essa é a pergunta mais importante que eu e você temos que encarar. E a pergunta é: se a morte chegasse para nós de repente, como chegou para essas duas pessoas? E por favor entenda, não estou de maneira nenhuma amaldiçoando o seu dia, orando nada, só estou dizendo o seguinte: é possível. Um dia você não vai chegar em casa. E se hoje você não chegasse em casa? E se você que está assistindo esse vídeo nesse momento, você está em casa, deixa eu fazer uma pergunta para você, olhando para os seus olhos aí na sua casa. Eu sinto no meu espírito que tem alguém assistindo essa programação na internet, porque eu anunciei que ia pregar essa mensagem. E a pergunta que eu te faço hoje é: se você morrer hoje, nessa noite, aonde você vai passar a eternidade? Não existe reencarnação. Isso é impossível de acordo com a Bíblia. Não tem como voltar. Não existe purgatório. Isso
Esse lugar não existe na Bíblia. A Bíblia diz que quando você sai daqui, a Bíblia diz assim: está destinado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E quando eu e você fecharmos nossos olhos aqui, ou estaremos no céu para sempre com Jesus, ou no inferno para sempre sem Ele. Você tem certeza absoluta da tua salvação. Você tem certeza absoluta que a tua vida está certa com Deus. Antes de eu continuar, e eu tenho mais uns 15 minutos para falar algumas coisinhas essa noite, mas antes de eu continuar, eu queria fazer essa pergunta para todos que estão aqui presentes e para você que está em casa. Se você não tem essa certeza absoluta, eu quero que nessa noite você faça uma oração, convide Jesus para entrar no teu coração e diga para Ele: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, entra no meu coração, ser o Senhor da minha vida. Eu oro isso em nome de Jesus, amém. Pode abrir os seus olhos. Eu queria que você agora fosse comigo para o livro de Mateus, capítulo de número 6, por favor. Uma vez que eu e você conhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, como é que a gente pode levar isso a sério? Como é que a gente pode levar a vida a sério? Não a morte mais, porque agora a morte, nós não temos medo dela mais, sabemos que ela vai chegar, mas sabemos que enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que fazer o melhor dos nossos dias. Então vamos ouvir o que Jesus fala para nós. Mateus capítulo 6, verso 19 até o verso 21. Jesus fala o seguinte, Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E aí Jesus diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. O contexto dessa passagem é muito importante, é o Sermão da Montanha. E antes de Jesus falar, não acumulem para vocês tesouros na terra, Jesus falou que nós não devemos nos preocupar sobre coisa alguma. E ele diz claramente, no texto ele usa várias vezes essa frase: não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe com o que vocês têm que vestir, não se preocupe com o que vocês têm que comer. Deus sabe o que você precisa. Se Deus cuida dos animais, se Deus cuida das plantas, Deus vai cuidar de você. Não se preocupe. Aí depois de falar tudo isso, Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra. E Jesus termina no verso 21 dizendo: pois onde estiver o seu tesouro. Tesouro aí quer dizer prioridades. Tesouro é o que é importante para nós. Então, usando essa palavra, podíamos então ler esse versículo: por onde estiver as suas prioridades, aí também estará o seu coração. Seu coração é o quê? É onde você coloca força, é onde você gasta tempo, é onde você põe todos os teus esforços. Então vamos parafrasear o verso 21. Pois aonde estiver as tuas prioridades, é aonde você vai gastar mais tempo, é aonde você vai gastar todo o teu tempo, toda a tua paixão e toda a tua força. Prioridade tem a ver com primazia do tempo. Prioridade tem a ver com onde nós gastamos o nosso, não mais tempo, mas o nosso melhor tempo. E de acordo com Jesus, o nosso tempo não deve ser gasto em coisas da terra. Olha o que ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra. Eu leio essa passagem, queridos, em luz desse verso 7:2. Os vivos devem levar isso a sério. Tudo que Jesus falou em Mateus 6, a gente faz o contrário. Jesus mandou não se preocupar, a gente se preocupa. Jesus não mandou ir atrás, a gente vai atrás. As prioridades que Jesus diz aqui para nós não são, na verdade, as nossas prioridades. Claramente,
Qual é a prioridade que Jesus aponta para nós? Aonde deve estar o nosso tesouro? Ele diz assim: o nosso tesouro deve estar no céu, nas coisas do céu. E olha o verso 33, que você conhece de cor e salteado, você já ouviu ser citado várias vezes. Jesus fala assim: mas buscai o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que eu estou falando, como diz no inglês, eu estou pregando para o coral, ou seja, eu estou falando pessoas que já buscam a Deus. E só você estar aqui na sexta-feira à noite, na igreja, para me ouvir depois de uma semana de trabalho, no finalzinho do dia, já é uma prova que você está sério em buscar Deus em primeiro lugar. Mas eu acho que buscar Deus em primeiro lugar, ele é muito mais do que vir à igreja numa sexta-feira, embora isso é maravilhoso e eu parabenizo vocês por isso. Buscar a Deus em primeiro lugar, eu defino dessa forma, eu coloquei assim, para mim, o que significa buscar a Deus em primeiro lugar? Eu botei assim: é uma vida equilibrada e consistente de busca de Deus. Deixa eu repetir novamente: buscar a Deus em primeiro lugar é uma vida equilibrada e consistente de busca de Deus. Por que eu botei a palavra equilibrada? Equilibrada significa que não há extremos. Tem gente que busca a Deus quando está tribuloso, está sempre buscando a Deus, mas quando está na bênção, não busca mais a Deus. Tem gente que tem momentos de busca de Deus, mas tem outros momentos que não busca a Deus. Então, por isso que eu digo equilibrada, sem fanatismo. A Bíblia diz claramente que você não seja muito justo, nem muito ímpio, seja equilibrado. E uma vida equilibrada, tem gente, por exemplo, que põe versículo todas as vezes no Facebook ou nas redes sociais, mas está com a vida toda errada. Então não é isso, é uma vida equilibrada de busca de Deus e consistente, servindo a Deus ano após ano, ano após ano, firme com Jesus. Então essa busca de Deus, e o que quer dizer buscar Deus? Isso inclui uma vida de oração, meditação na palavra, adoração, louvor, gratidão, vida com Deus na igreja, nossos dízimos, nossas ofertas, essa vida consistente com Deus. Então, se nós queremos levar a vida a sério, nós temos que entender o seguinte: enquanto nós estivermos aqui, primeira coisa, tem que conhecer a Deus. Segundo, buscar a Ele em primeiro lugar, buscar o reino em primeiro lugar, e depois todas as coisas serão acrescentadas. Uma vez que eu faço isso, existem outras prioridades. Então, qual então deve ser, de acordo com a Bíblia, uma vez que eu conheço a Deus e busco Ele em primeiro lugar, a minha próxima prioridade? Não é o nosso trabalho, a nossa próxima prioridade é a nossa família. Família é o maior presente que Deus tem dado para nós. Nossa família significa nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos. Essa é a família, o núcleo familiar. Tem os nossos pais também, só que os nossos pais fazem parte da família estendida. O núcleo familiar é pai, mãe e filhos. Então eu queria encorajar você a pensar nisso. Gente, a qualquer momento o tempo passa e a gente pode ter que sair dessa vida. Você tem que pensar muito bem no tempo que você gasta com seu filho, no tempo que você gasta com seus filhos. Eu coloquei na newsletter uma entrevista que eu vi com Augusto Cury, e Augusto Cury falava que no dia de hoje as pessoas estão trabalhando e dando presente para os seus filhos, presente para os seus filhos, e o que mais importante que o seu filho mais precisa não é o seu presente, mas é a sua atenção, é o tempo com você. Você tem gastado tempo de qualidade com seus filhos? Você tem gastado tempo de qualidade com a sua esposa? Você tem gastado tempo de qualidade com seu esposo? Se nós fizermos isso, nós vamos ter mais casamentos sadios, mais famílias salvas, mais filhos saudosos e mais filhos servindo ao Senhor. Ou a gente fala, eu estava falando, eu às vezes gosto de conversar com adolescentes, com crianças, e eu vejo que a maior necessidade dos nossos filhos no dia de hoje é gastar tempo com seus pais. Então eu oro que essa semana, devido a esse acontecimento, a gente leve isso a sério e fala: sabe de uma coisa, eu tenho que mudar, eu não preciso trabalhar tanto assim, eu não preciso trabalhar tantas horas assim, mas eu tenho que gastar mais tempo com meus filhos, mais tempo de qualidade com a minha esposa, mais tempo de qualidade com meu esposo. Você pode dizer amém por isso?
Eu sempre falo isso, além da nossa família, além do nosso Deus, da nossa igreja, nós temos que buscar conhecimento, irmãos. Coisa mais importante, dinheiro você pode ganhar, mas conhecimento que você ganha, isso vai servir para a vida toda. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia de Provérbios. Eu queria deixar 2 versículos com vocês nesse momento, 3 versículos em Provérbios, por favor. Provérbios, capítulo 4, e verso de número 5. Diz assim: adquire sabedoria, adquire inteligência. Verso de número 7. Olha o que diz o verso número 7. O trabalho é a coisa principal. Amém? Amém, queridos? Não é isso que diz, né? Não, o que diz aí então é a sabedoria. Vocês estão acordados? A sabedoria. Essa é a palavra de Deus ou não é, irmãos? Isso é a palavra de Deus ou não é? O que é a coisa principal? A sabedoria é a coisa principal. Não é ter 10 sapatos, não é ter o carro do ano, não é ter muitas roupas. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. E olha o que diz: emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Ou seja, você trabalha para adquirir sabedoria. Capítulo 16, Provérbios 16, verso de número 16. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o dólar. Não é isso? Ouro aí é dólar, irmãos. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o dólar. E quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Deus te trouxe para um país em que você tem oportunidades de aprender, de adquirir sabedoria, de adquirir conhecimento, de aprender línguas, de poder viajar. Irmãos, nós temos uma oportunidade que poucos têm. Nós moramos num país em que você pode comprar uma passagem barata e fazer uma viagem quando você puder. Alguns não podem ainda sair, mas vão sair breve do país. Aí você vai poder fazer uma viagem para Paris, Itália. Você pode fazer uma viagem a Portugal, conhecer muitas coisas bonitas. Você pode aqui nos Estados Unidos fazer umas viagens a alguns lugares importantes. Em vez de você sempre ir para o mesmo lugar, faz uma viagem a Washington DC e aprende sobre a história desse país, a capital dos Estados Unidos. Aí você faz uma viagem ali, vai em todo, sabe que ali na capital, no Capitólio, todos os museus são de graça. Você não precisa pagar para nenhum deles. Aí você faz uma viagem e vai aprendendo a sabedoria, adquirindo conhecimento. Eu queria encorajar você a pensar nisso. Não viva somente para trabalhar, guardar dinheiro, comprar coisa lá no Brasil. Adquire sabedoria, irmãos. Adquire conhecimento. Se a gente puder pensar nisso nessa semana e falar, sabe de uma coisa? A morte pode chegar a qualquer momento. Enquanto eu estou vivo, a vida é breve. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que conhecer Jesus como meu Senhor e Salvador. Segundo, eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus em primeiro lugar. Terceiro, eu tenho que gastar tempo com a minha família. Quarto, eu tenho que adquirir conhecimento. Aí você pergunta assim, e trabalho? Vai sobrar quando? Quando eu vou trabalhar? Você vai ter que trabalhar sempre. Mas o trabalho não é o fim. O trabalho é o meio. Você trabalha para poder servir a Deus. Você ganha o dinheiro para poder contribuir para a obra de Deus. Você ganha o dinheiro para poder ter um bom tempo com a sua família. Você ganha o dinheiro para adquirir conhecimento. Você ganha o dinheiro para poder ter férias e descansar. Então, eu queria encorajar a vocês a não ser escravo do dinheiro,
não ser escravo do tempo. Tem pessoas que trabalham, limpa 30 casas aí, não sei em quantos dias, quando poderia limpar 20. Mas porque tem ganância, não tem vida com Deus, não tem vida na igreja. Tem pessoas que abandonaram o diaconato por causa de casas, de trabalho. Outros abandonaram o coral por causa disso. Eu queria orar para que a gente pudesse mudar isso. Eu não posso alcançar a igreja toda, mas eu posso alcançar quem está aqui essa noite. E eu oro que a gente possa levar isso a sério. Quando eu ouvi dessas 2 mortes, eu falei, eu preciso de alertar a minha igreja. E o que eu estou falando para vocês é algo que eu tenho que viver também. Minhas netas estavam lá em casa, agora estão com a outra avó. E ontem eu estava atarefado, tinha muita coisa para fazer aqui na igreja. Mas elas iam sair lá de casa meio-dia. E eu, sabe de uma coisa, eu falei, sabe uma coisa, fica tudo esperando, cancela tudo, eu vou ficar com elas, vou levá-las para o parquinho, eu vou gastar tempo com elas, porque eu não sei quanto tempo eu vou ter de novo com elas. E aí eu gastei tempo com elas, eu fui para o parquinho, e eu disse, sabe de uma coisa, isso é mais importante do que qualquer coisa que eu possa estar fazendo no dia de hoje. E eu oro para que eu possa ser alertado da brevidade da vida, que você também possa. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Duas admoestações nós deixamos para você esta noite. Primeiro, Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Eu estou fazendo essa pergunta para você agora. Aonde está o seu tesouro? Porque aonde estiver o teu tesouro, é onde você vai colocar toda a tua força. Eu oro que o seu tesouro esteja nas coisas de Deus. Eu oro que o seu tesouro esteja em buscar Deus em primeiro lugar. Eu oro que o seu tesouro esteja com a sua família. Que o seu tesouro esteja em busca de conhecimento, de sabedoria, de prudência. Segunda demonstração, Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Oremos nesse momento. Pai, nessa noite nós estamos levando a sério o que Eclesiastes nos diz. Sabemos que o destino de todos é a morte, mas não queremos pensar nela agora, queremos pensar na vida. Ajuda-nos a viver uma vida de sabedoria. Ajuda-nos a viver uma vida que quando a gente chegar no finalzinho não haverá nenhum momento em que a gente vai olhar para trás e dizer, sabe de uma coisa, eu não tenho nele contentamento. Que a gente possa chegar no final da nossa vida sem remorsos. Eu oro nesse momento, enquanto é tempo, ajuda a cada um que está me ouvindo essa noite a te buscar em primeiro lugar. Eu parabenizo os teus filhos que estão aqui essa noite, que te buscaram em primeiro lugar essa noite, mas que não seja somente uma vinda aqui essa noite, mas que seja uma vida equilibrada e consistente de busca de Deus. Eu oro também que a gente possa mudar tudo o que for necessário para que a nossa família seja prioridade. Que possamos gastar tempo com os nossos filhos, com os nossos cônjuges e também com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Que a gente possa prezar amizade e família. Agora também é hora que tu possa dar-nos sabedoria para poder alcançar conhecimento. Que possamos entender que isso é mais importante de acordo com a tua palavra do que qualquer outra coisa. Por último, Senhor, eu te peço que tu possa nos, Senhor, ajudar a viver uma vida que te agrada. E por isso nessa noite nós te pedimos, ensina-nos a contar os nossos dias. Repita comigo essa oração: ensina-nos a contar os nossos dias. Mais uma vez, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, para que alcancemos coração sábio, em nome de Jesus. E que todos digam amém, amém.
Deus abençoe, queridos. Nós vamos ofertar a Deus e terminar o nosso culto essa noite. Se alguém precisar de oração, nós estamos aqui na frente para orar por qualquer pessoa. Talvez você veio atribulado essa semana, alguma coisa, mas esse tipo de mensagem não é uma mensagem em que a gente tem que gastar tempo no altar. Esse tipo de mensagem é uma mensagem que você tem que ir para casa, meditar e fazer mudanças na sua vida. Prepare a sua oferta. Se você precisa de um envelope, levante a sua mão. O envelope vai chegar para você e você pode ofertar a Deus nessa noite. Assim que nós ofertarmos, eu faço uma oração final.